É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivos levar para vocês aí de casa, do carro, do ônibus, da academia, informações quentes e atuais sobre as diferentes áreas da ciência da nutrição. Com esse podcast, a gente também quer promover, estimular mudanças de hábitos, de estilos de vida entre vocês, nossos ouvintes, e nós mesmos, no dia a dia, também percebemos essas mudanças. A gente gostaria muito de agradecer a vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais. E lembrar para vocês que a gente está gravando aqui online. Então, a gente já conta com a compreensão de vocês em relação a possíveis intercorrências de internet, pequenos ruídos. E sem maiores delongas, hoje é um dia muito especial no podcast Ciência da Nutrição, ao qual eu tenho o enorme prazer de apresentar a doutora Andréia Abdala Frank. Andréia é nutricionista, doutora em Ciências Nutricionais e mestre em Nutrição Humana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora da Câmara Técnica de Nutrição e Saúde do Idoso no Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região, CRN4, e também vice-presidente do CRN4, organizadora do livro Nutrição no Envelhecer, 3ª edição. E hoje a Andréia, com toda essa experiência na área, vai nos falar de uma temática super importante e atual, principalmente quando a gente pensa de perfil de idade, como as coisas estão em andamento no nosso país e demais regiões. Então, por hoje, a gente vai ter o tema aqui de nutrição nas instituições de longa permanência para idosos. E já adiantando para os nossos ouvintes que em alguns momentos a gente vai chamar aí pela sigla ILPI. Andréia, seja bem-vinda ao podcast Ciência da Nutrição. Olá, gente. Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer enorme poder estar contribuindo, passando um pouco dessa mensagem, né? Todo esse carinho e essas informações pertinentes na área, viu? O prazer é todo nosso, Andréia. E aí, enfim, como sua ex-aluna, né, já estou aqui tirando uma onda com o apresentador Anderson Teodoro, eu queria muito saber de algo que eu ainda não sei, e muitos que te têm como referência, que é uma grande referência na área de nutrição e idosos, acredito que vão saber hoje em primeira mão como é que foi essa questão da escolha da profissão de nutricionista. Andréia, conta para gente desses bastidores. Nossa, tem tempinho isso, né, Luana? Bom, enfim, enquanto ainda galgava lá, né, antes de chegar à universidade, eu sempre admirei muito a área biomédica, né, biologia, ciências e corpo humano, mas nunca me vi fazendo medicina, nunca me vi fazendo enfermagem, mas não conhecia a nutrição. Até que fui apresentada por uma prima, um pouco mais, um nível mais adiantado que eu, e ela me apresentou a nutrição, né? A ciência dos alimentos. Através dos alimentos, a gente conseguiria prevenir doenças, né? E acompanhar pessoas com enfermidades. E eu achei aquilo fantástico, maravilhoso. Acho que era o que eu mais queria. E a partir desse momento eu não tive mais dúvidas, né? O meu primeiro vestibular que eu fiz não foi um só, né? Acho que foram 2 ou 3, vou confessar. Então, a partir desse momento eu só fiz nutrição e eu sou até hoje uma apaixonada, né, pela ciência da nutrição. Andréia, entrando um pouquinho agora na temática do nosso podcast, né? Como a Luana colocou, nós vamos falar sobre a questão de instituições de longa permanência para idosos. Eu queria que você colocasse um pouquinho o panorama dessas instituições, né? Como é que isso tem ganho uma amplitude hoje na sociedade? Como é que é um panorama, talvez não epidemiológico, mas como é que isso tem crescido hoje na sociedade como um todo e, obviamente, pela sua experiência especial aqui no estado do Rio? Bom, ok, Anderson, vamos lá.
Enquanto professora, né, eu sentia muita falta desse conteúdo, né, da nutrição no envelhecimento, da nutrição para o idoso, sem levar em consideração as enfermidades características da idade, né? Porque o idoso, ele pode ser um idoso diabético, um idoso hipertenso, um idoso cardiopata, mas, antes de tudo, ele é um idoso. Então, eu sempre quis muito de ressaltar a questão da alimentação para essa faixa etária, porque eu tenho também pessoas idosas com qualidade de vida, ou então pessoas idosas que têm essa enfermidade controlada, né? Então, não precisam necessariamente passar por uma alimentação rígida, né? Que a gente chama de dietas, né? De rigidez controlada. Então, quando eu iniciei o mestrado, eu falei assim, eu preciso jogar as minhas energias, né, sobre essa população, porque eu queria aumentar, né, o conteúdo científico para essa população, porque eu sentia muita falta. E foi muito interessante que, quando eu comecei o meu mestrado neste tema, foi justamente quando começou as universidades abertas à terceira idade no Rio de Janeiro, com o professor Dr. Renato Veras, né, a UERJ, né, na época bombava, e os congressos, né, de geriatria e gerontologia também começavam a surgir, e isso tomou um vulto muito, muito importante. As pessoas começaram a agregar mais conhecimentos na área da gerontologia como um todo. Porque estudar idoso, falar do idoso, não é só falar da alimentação, é falar do idoso no contexto geral. Porque o que nós pensamos quando estudamos e falamos do idoso é a qualidade de vida, né? A autonomia, né? E independência. Então, eu não quero me perder muito, senão eu vou acabar esquecendo aquilo que você me perguntou, mas, enfim. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre qual o perfil, né? Qual é o perfil dietético dessa população? O que eles comiam, né? De que eles se alimentavam? E disso, quais seriam as deficiências, né? Quais seriam as inadequações? O que faltaria, né, na dieta em média de uma pessoa idosa? Então, eu trabalhei com esse perfil dietético no meu mestrado. E aí, todos os estudos, né, apontavam para o mesmo tópico, né? O idoso é aquela pessoa que come poucos vegetais, poucas frutas, que come muito carboidrato simples, que opta em comer, às vezes, muito sal e muito doce, que esquece de beber água, né? Então, a atenção toda era voltada para melhorar esse perfil alimentar. Por que isso? Porque estar idoso, ser uma pessoa idosa, é só uma questão cronológica, né? A Organização Mundial de Saúde diz que nós somos idosos a partir dos 60 a 65 anos, só que nós temos aí pessoas com 80 anos ativos, né? Nós temos pessoas com 90 anos ativos. Então, não necessariamente, a gente não vê mais o idoso como se via antigamente, né, na cadeirinha de balanço, né, em frente a uma televisão, ou apenas tricotando, né, uma meinha para o neto. Não. Hoje porque você, provavelmente, quando estiver mais próximo à sua faixa etária como idoso, ou lá pelos seus 70 anos, você vai querer estar em atividade. Então, é isso que a gente pensa, é cidadania, né? Então, dar a esse idoso tudo aquilo que ele merece como um cidadão normal. Então, nós começamos, a ideia é essa. E aí, bom, o Brasil, né, e o Rio de Janeiro, começa a apresentar uma pirâmide populacional totalmente diferenciada. O que antes nós tínhamos, né, como um grande número de crianças na base dessa pirâmide, a nossa pirâmide, que era muito afunilada no tópico, né, os idosos, os adultos morriam, os idosos com um número muito menor. Hoje em dia, a nossa pirâmide já começou a aumentar, né, a se estender com o número de idosos. Nós temos muito mais idosos hoje do que nós tínhamos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. E aí?
o que garantir a esse idoso com relação à qualidade de vida. Então, acompanhando os nossos congressos, né, nós vimos que, antigamente, nós tínhamos uma ideia, né, errada de uma ILPI, né, de uma instituição. Tanto é que nós temos ainda hoje algumas instituições com o nome em registro de abrigo, né? Abrigo fulano de tal. Então, nós tínhamos a ideia de que aquilo era um lugar ruim, associado a deixar o idoso, a largar o idoso, a colocar o idoso numa situação incômoda, a esquecer o idoso. Só que com o número de pessoas idosas aumentando cada vez mais, e com, né, as pessoas dentro da casa não podendo assegurar a esse idoso um pouco de tranquilidade, ou então, mas eu não tenho como cuidar dele aqui, eu preciso deixar ele em algum lugar enquanto eu trabalho, porque o adulto precisa prover para dentro da sua casa, não relacionando isso a um descaso, a um desleixo, mas simplesmente uma necessidade, porque muitos idosos que acabam indo para instituições são idosos demenciados, são idosos acamados, são idosos que dependem, né, de ajuda para se locomover. Então, o que a gente entende é que numa LPI, nós não temos essa questão do abrigo, nós temos uma questão melhor. Hoje nós temos uma questão de amparo, né, de assistência. Então, a nutrição dentro de uma LPI passa por isso. É uma assistência, é um cuidado. E aí, a gente, quando fala em LPI para o idoso, a gente não está falando em hospital, a gente não está falando em clínica, a gente está falando em residência. E aí, quando a gente fala em residência, a gente está falando em comida caseira, em comida de casa, né? Aí a gente fala, poxa, o que esse idoso quer comer? O que eu vou dar a esse idoso? Aquilo que mais aproxima ele da sua casa ou aquilo que aproxima mais ele de um hospital? Então, a gente tem esse misto, né, esse cuidado dentro de uma LPI. Não é uma tarefa fácil trabalhar numa LPI, mas eu acho que, acima de tudo, existe as aptidões, né? Que todo mundo aqui, quando se forma, ou quando entra num curso que tem várias especializações, vai optar por aquela que ele tem mais predileção, né? No caso da nutrição, eu vou para o materno-infantil, ou eu vou para a alimentação coletiva, ou eu vou para a alimentação institucional. Na clínica, eu posso estudar cardiopatia, eu posso estudar, né, diabetes. Então, estudar o idoso também tem, na minha concepção, uma questão de gosto, de gostar. Porque para você poder fazer uma anamnese com o idoso, para você poder ouvir um idoso, é diferente de você ouvir um adulto, de você ouvir um adolescente, né? Então, a gente tem isso hoje, as casas geriátricas, as instituições, como um local que acolhe o idoso que não pode ser tratado em casa, não mais aquele local que deixa o idoso à deriva. Muito embora existem instituições e instituições. Mas, para isso, o Ministério Público continua aí com as suas fiscalizações, né? E, enquanto eu, conselheira atualmente, faço parte desse grupo que tenta, junto com o Ministério Público, acompanhar, né, a qualidade da assistência do idoso nas ILPIs. Então, as ILPIs são bem vistas, as ILPIs são necessárias, cabe aos gestores terem cuidado, né, em gerir essas instituições. Eu acho que é isso. Perfeito, Andréia. Papo super necessário e, enfim, é sempre bom saber dessa trajetória contigo. Você faz parte dessa história, né? E agora atualizada, a beça, né? Com essa visão do conselho também. E isso é ótimo para todo mundo que está escutando esse episódio. Mas por agora eu também quero saber da Camila. Camila, o que você está achando do episódio de hoje? E principalmente, Andréia, Camila sempre vem com um momento esperado do podcast, que é deixar contribuições de leituras, de dicas, de materiais para os nossos ouvintes. Então, Camila, diga para a gente o que vai rolar hoje aí de orientações. Olá, Luana, olá, Anderson e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante
E é extremamente necessário, visto que a atenção nessa fase da vida requer uma atenção especial, seja da família ou de equipe multidisciplinar, que inclui um papel importante da atuação da nutrição. Por isso, deixo como dica um vídeo de uma palestra ministrada pelo Conselho Regional de Nutricionistas Terceira Região, que fala exatamente sobre a atuação do nutricionista em instituições de longa permanência para idosos, LPI, o papel do nutricionista na saúde do idoso. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigada, querida. Andréia, voltando aqui para o nosso bate-bola, queria muito aproveitar disso, né, de você ser uma grande referência na área de nutrição e envelhecimento, em termos acadêmicos e práticos, né? Quando eu falo práticos, de estágio, de projetos, de aulas, né? Mas agora vivenciando também essa nobre atuação para a nossa profissão e para a ciência da nutrição, de vice-presidência do CRN4 e vem de uma gestão também anterior. Então, eu queria muito aproveitar esse olhar teu privilegiado e que você criticamente olhasse para essa área da nutrição, especificamente nas instituições de longa permanência para idosos, e nos desse um bizu, assim, o que tem de lacunas, né, que a gente ainda pode focar, contribuir, se esforçar para responder, mas o que também tivemos de coisas boas, de avanços aí nos últimos anos. Ok, vamos lá, Luana. Bom, realmente, né? O meu trabalho com idosos já tem aí um bom tempo. Como eu falei para vocês, desde o mestrado e com a tese de mestrado, eu idealizei o livro Nutrição no Envelhecer, né? Esse livro ele vem sendo atualizado, a gente tem esse livro também há uns 20 anos, já está na sua terceira edição. É um livro que eu acho que deu uma base para muitos nutricionistas, eu fico muito feliz em saber que ele ganhou aí o Brasil, que muitos nutricionistas tiveram esse livro como uma referência. Esse livro ele foi organizado, então a gente tem vários colaboradores, nutricionistas. Então, qual é a nossa ideia principal? É fortalecer, né? Fortalecer o nutricionista que trabalha em LPI. Porque o trabalho de LPI na nutrição, ele é um trabalho que ainda é muito frágil no que diz respeito à carga horária e remuneração, né? Nós temos hoje, na Resolução 600, né, do CFN, a indicação de que precisa haver um nutricionista em instituições de longa permanência para trabalhar nas duas principais áreas da nutrição, que é a área clínica e a área institucional, que a gente chama de as atividades que compõem a cozinha, né? A elaboração dos alimentos. E uma LPI, você tem uma LPI com 20 idosos, você tem uma LPI com 50 idosos, você tem LPI com 100 idosos. E nós não temos ainda, porque acho que é uma batalha que a gente está tentando travar, né, de uma forma bem agradável, bem amigável, a gente está tentando ver junto assembleias, né, junto com o Ministério Público, a gente está querendo colocar isso em lei para que haja um mínimo de carga horária para esse nutricionista e, consequentemente, um salário, né, uma remuneração mais, vamos dizer assim, merecida, né, porque é um trabalho árduo, para que, então, os nutricionistas possam se debruçar. Eu não sei se vocês lembram, mas, assim, antigamente, para se trabalhar em creches, nutricionistas, às vezes, eram chamados só para fazer o cardápio. Não, você vem aqui, faz o cardápio da creche, né? Vem uma vez por semana, faz o cardápio semanal e estava tudo certo. Aí a LPI passou por esse processo, né? Só que você trabalhar com idoso não é só você fazer um cardápio, deixar esse cardápio pendurado numa parede e voltar lá depois de 2, 3 dias. Então, nós tivemos aí muitos problemas com relação a isso. O gestor, né, o administrador, não contemplava a nutrição como uma profissão
de, no mínimo, 20 horas dentro de uma instituição, e aí a gente tem que pensar que são, no mínimo, né, que é o que o nutricionista precisaria fazer para atender as duas áreas, e a nutrição, então, tinha esses problemas. O nutricionista não acompanhava necessariamente toda a elaboração, né, da alimentação, preparo, pré-preparo, armazenamento, distribuição, a confecção do cardápio, a parte da avaliação nutricional desse idoso, quando esse idoso entra, se é um idoso que está em risco, né, de desnutrição ou não, porque o idoso, normalmente, quando ele entra já com risco, né, em risco de desnutrição, ele evolui rápido, né, por quadro de desnutrição. Às vezes, o alimento não está disponível de acordo com o cardápio que o nutricionista elaborou. Às vezes, não há entrega do produto, né, do gênero alimentício que deveria ser entregue, então o nutricionista precisaria estar atento. Como é uma casa, a gente também tem alguns problemas com as cozinheiras, as copeiras, né? Que acreditam que também estão em casa. Então, a gente precisa também ter um cuidado, tem que fazer um trabalho de educação, né? Cursos de treinamento, precisamos elaborar material de boas práticas, né? A questão toda da higiene, né? Agora, na época da Covid, foi assim, eu acho que foi um aprendizado, né? Em vários aspectos, inclusive para esse aspecto de higiene dentro de uma ILPI, para todos os funcionários, né? Então, existem hoje instituições que não existe uma cozinha planejada para a distribuição dos alimentos. É como se fosse mesmo uma cozinha de casa. E a gente sabe que nós precisamos de bancadas separadas, né, para evitar cruzamento de contaminação. Então, nós temos, dentro da ILPI, várias coisas que foram aos poucos conquistadas ao longo desses 20 anos. Na nutrição, existem aquelas nutricionistas que abraçam mais essa questão, e que recorrem mais e lutam mais para a melhoria dentro da instituição. E os nutricionistas, muito os recém-formados, né, que encontram uma LPI, oba, meu primeiro emprego, vou trabalhar 10 horas, né, é fácil, mas que vão se desmotivando, porque não vão encontrar ali vamos dizer assim, o ovo de ouro da galinha, entendeu? Assim, não é o brilhante que ele pensa em encontrar. Então, ele às vezes se desmotiva. Ah, mas aqui eu não posso fazer a clínica. Ah, mas aqui eu não posso, porque a copeira ela está me sabotando, né? Ah, o administrador não fez a compra que eu planejei. Então, quando a gente entra na nutrição, né, quando a gente sai da faculdade, a gente vai para um lugar para trabalhar, a gente acha que a gente vai encontrar tudo. Na primeira pedrinha, né, já tropeça e já quer jogar tudo para o alto. Né? E a gente sabe que não é assim, as coisas vão aos poucos, né, se arrumando. Então, nós ganhamos muito. Eu acho que com a nutrição dentro da geriatria, né, e a gente tem hoje nutricionistas que fazem parte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né, que para isso fizeram a especialidade, né, o título, fizeram provas para essa especialização, para serem especialistas. Então, eu acho que a nutrição hoje já é vista de uma outra forma. Não há hoje, dentro dos congressos de geriatria e gerontologia, um fono, um terapeuta ocupacional, um geriatra, um fisioterapeuta que não saiba qual é a importância da nutricionista dentro desse contexto. Normalmente, a gente tem mais trabalho, né, de se colocar para um administrador de uma clínica do que para os nossos pares na área da saúde. Porque, normalmente, eles vêm aqui, né, e tem o vínculo, né, e tem dinheiro, mas tudo isso é com trabalho. Nada é muito fácil. Mas eu acho que nós já conseguimos avançar bastante nessa área. Então, precisa, sim, precisa
precisa ter coragem. Eu acho que eu sou um pouco lúdica, né? Na minha vida, você me conhece, Luana, você sabe que eu sou um pouco lúdica, tudo na nossa vida é assim, então, quer dizer, tem que ter muita coragem, tem que ter muita vontade, né? Tem que ter muita vontade de acertar. Não é a toda hora que a gente vai encontrar a varinha de condão. Então, eu acho que nós temos aí, hoje, os nossos idosos estão sendo bem servidos e aqueles que não estão sendo bem servidos, o que acontece? São fiscalizados, né? Os LPIs são fiscalizados pelo Ministério Público e dentro do Conselho nós temos os canais das denúncias, né? Tanto é que a gente depois vai trocar um bate-papo sobre isso. A gente fez um projeto aí no CRN4 com relação a essas fiscalizações, né? Dentro das LPIs. O objetivo do Conselho não é punir, né? Você passou por ele, né? Nossa querida conselheira. O Conselho ele é um órgão que orienta, acolhe, né, os nossos profissionais, então nós estamos aí nesse intuito de fazer isso, acolher para que o profissional se sinta bem fazendo aquilo que ele quer. Dar ao idoso aquilo que ele precisa com relação à alimentação é não só prover em termos de nutrientes e energias, mas o que faz necessário, nós temos que fazer toda essa nossa prática, mas também fazer aquilo que eu falei para você, né? A prática do aconchego através daquela refeição que ele se reconhece, né, como pessoa. É isso. André, tem tanto assunto para a gente perguntar. A gente, infelizmente, é um assunto assim, muito legal, a gente fica com tanta ideia na cabeça, mas eu queria pegar um gancho no que você falou aqui agora e tentar, talvez, juntar uma coisa com a outra, que eu acho que vai ser bom para quem está nos ouvindo. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto que você tocou, né? Tentando linkar um pouquinho, talvez com uma sugestão ou uma indicação para quem, de repente, está visitando uma LPI dessa, o que ela deve olhar, o que ela deve buscar, por que deve chamar a atenção dela, tanto no sentido, né, no sentido de talvez fazer uma denúncia ou no sentido de escolher qual a melhor instituição que, de repente, ela está buscando para um idoso da família. E aí eu acho que, nesse ponto, acho que você consegue falar do seu projeto. Anderson. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu consigo te atender e atender a todos que estão nos ouvindo. Bom, o CRN, ele vem recebendo algumas denúncias com relação, sim, às atividades dentro de LPIs, mas, normalmente, os nutricionistas, como eu falei para vocês, em LPI, eles acabam não realizando todas as atividades que eles precisam por falta de tempo, né? Eles são contratados numa carga horária ínfima, muito mínima, por tanto de atividades que eles precisam realizar. E são atividades super importantes. Então, no mínimo, o que a gente precisa é de reconhecimento. Então, o que a gente luta é pela valorização desse profissional na instituição. Não é apenas a gente cozinhar, né, arroz e feijão e colocar no prato. É muito mais do que isso, né? A nutrição, a nutricionista é muito mais do que isso. Então, as pessoas precisam entender, serem informadas para poder entender isso. Então, em função disso, nós temos hoje, se eu não me engano, uns 400, mais ou menos, nutricionistas trabalhando em LPI. Não é muito, visto que o Conselho hoje tem mais ou menos, Espírito Santo e Rio de Janeiro, uns 20.000 nutricionistas inscritos, mas por ser um cortezinho, né, pequeno dentro das ações, né, da escolha do profissional, 400 é muita coisa. Então, o que o Conselho fez? Né? A coordenadora da fiscalização, juntamente com as fiscais, foram até as ruas e colocaram em prática o nosso roteiro de visita técnica para todas as nutricionistas em LPI. E dentro desse roteiro de visita técnica, a gente foi fazendo um cheque das atividades que o nutricionista fazia e daquilo que ela não fazia. E, obviamente, isso também está relacionado à carga horária e às condições de salário. Qual é o intuito do Conselho com relação a isso? O Conselho é
luta por essa valorização profissional. Então, nosso intuito é elaborar um relatório, né, e juntamente com o Ministério Público, a gente poder acessar, né, órgãos competentes para que, e na Assembleia, né, junto com vereadores, junto com deputados, a gente possa alterar essa lei do Estado, hoje, 8.046, se eu não me engano, que não prevê uma carga horária mínima de trabalho do nutricionista nessas instituições. Porque não é, vou voltar a falar porque eu acho importantíssimo isso, gente. Não é apenas fazer o arroz e feijão. É estar lá e poder atender o idoso em todas as particularidades da alimentação que ele precisa, né? A assistência ao idoso eutrófico, que é aquele que está com peso e altura e a estatura adequado, é atender ao idoso que está desnutrido, então eu preciso melhorar a alimentação dele, o que eu vou dar como suplementação, é fazer trabalho de educação nutricional, fazer oficina culinária com esses idosos, porque eles saíram das suas casas, eles faziam comida, né? Eles tinham lá a receita da tia, da avó, da mãe, então eles precisam retomar essas atividades dentro das instituições, eles precisam se sentir, né, acolhidos dentro da instituição, e a alimentação tem esse vínculo. Então, a gente quer fazer isso, né? A gente quer chegar a este ponto, a esse viés. E, obviamente, dar ao nutricionista e também dar à sociedade, porque eu acho que é esse o nosso papel também, a certeza de que o idoso que está ali está sendo bem amparado, né? Poxa, eu lá deixo meu pai numa instituição, né? Deixo minha mãe, deixo minha avó, mas eu deixo na certeza de que ele vai ser bem assistido. Ninguém vai deixar um ente querido numa instituição para ser maltratado, né? Ninguém, de forma alguma, né? Independente da idade que ele tenha, né? Então, até para dar à sociedade esse retorno, nós queremos fazer esse movimento, fazer esse relatório para poder unir forças e modificar essa lei. E está sendo muito interessante o que a gente está vendo. E outra coisa, os nutricionistas também estão se sentindo acolhidos nesse sentido, porque antes eles ficavam muito sozinhos, né? É muito ruim quando você sai de uma universidade, você tem todos os professores, né, à sua volta, qualquer coisa eu recorro ao meu professor, aí você se forma, nossa, parece que abriu um chão, assim, você não sabe muito bem como caminhar nesse novo momento. Mas quando você tem o conselho, você sabe que o conselho pode te ajudar, você se sente mais acolhido. Então, esse é a nossa intenção, né? Esse acolhimento. Aquele nutricionista realmente quer estar ali, ele vai se sentir à vontade para, no conselho, buscar esse acolhimento. Então, é mais ou menos. Aí você vai me pergunta, né, o que nós precisamos olhar. Bom, eu vou tentar te responder, né, e deixar aqui a minha opinião, não como uma técnica, tá? Mas como uma pessoa que tem algum pouco de vivência na área. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é a questão da humanização, do cuidado. Eu acho que é extremamente importante você ver se os profissionais têm esse feeling de cuidar, porque é isso, né? Colocar o idoso numa ILPI é saber que ali ele vai ser cuidado. É justamente esse o objetivo. Eu não posso cuidar da minha casa, porque ninguém coloca um idoso numa ILPI se eu não puder cuidar dele de casa. Né? A ideia é essa. Eu não vou tirar o meu ente querido da minha casa, né? Se eu não tiver um porquê. Senão ele fica na casa, ele tem a caminha dele, tem a televisão dele, né? Ele tem o quarto dele, ele vai para onde quiser. Só nos casos em que eu não puder cuidar, eu vou dar esse cuidado ao outro. Vou ceder isso, né? E nós sabemos que os cuidados,
os custos vão variar de acordo com os cuidados. Eu não preciso gastar mundos e fundos para ter um local onde o idoso possa ser bem cuidado. Cuidado é uma questão de trato, não é uma questão de ter um big espaço para o idoso, não é questão de você ter 50 televisões no ambiente, não é isso. Cuidado é você ter uma pessoa aqui. Escute esse idoso, que esteja presente quando ele precisa, né? Que dê assistência médica, nutricional, a equipe de enfermagem que esteja sempre presente, né? Que ele possa ter atividades lúdicas, que ele possa fazer oficinas, que ele possa se sentir realmente na casa dele. E que seja um ambiente limpo, minimamente limpo. Nós tivemos casos aí, relatos, no Rio, de instituições onde idosos eram colocados em lugares insalubres, né? Sujos, escuros, né? Verdadeiras prisões, né? Mais uma vez, não é a minha intenção, nem a de ninguém que está aqui ouvindo, né? Colocar o idoso no local onde ele possa ver luz, onde ele possa ver cor, onde ele não possa conversar, onde ele não possa, sei lá, interagir, né? Onde ele possa exercer o seu papel de cidadão, a não ser quando ele tem realmente algum acometimento neurológico, alguma demência em curso, porque isso realmente pode vir a prejudicar um pouco essa interação. Mas é isso. É a humanidade, né? A questão do cuidado e a questão da higiene. Eu acho que isso, para mim, são os dois pilares. Perfeito, Andréia. Realmente, pegando um gancho dessa questão que você falou, do cuidado e da higiene, nessa feliz pergunta, dupla pergunta aí que Anderson fez, né? Eu queria aproveitar esse espaço e também deixar uma reflexão para os nossos ouvintes, né? A Andréia falou mais cedo que trabalhar com idosos também é vocação, né? E a gente descobre vocações como bons mestres. Acho que nem ela sabe que um dos meus primeiros empregos como nutricionista foi na Secretaria Estadual de Saúde, num centro de pesquisa em envelhecimento, CEP, né? Então, pude ficar alguns anos ali trabalhando, e queria aproveitar para fazer um gancho dessa temática tão importante de hoje para os nossos ouvintes. Muito do que a Andréia falou aqui para a gente, dividiu da sua experiência, serve para você que está cuidando, por vezes, de um idoso em casa, né? Muitas das vezes vocês viram ela falando que, enfim, do ponto de vista de humanização, de cuidado, a tentativa é se aproximar disso, mas existe também um olhar técnico e demandas profissionais importantes, né? Então, eu lembro, por exemplo, Andréia, que nessa época do CEP, a gente dava, você falou que nem sempre é uma questão de alto custo, e isso é uma verdade. A gente dava cursos gratuitos para cuidadores de idosos. E aí, quando a gente fala de cuidadores de idosos, são desde profissionais, que às vezes a gente deixa com a vizinha, com a tia, achando que, né, o carinho supre, mas não é só, o carinho é muito importante, mas o conhecimento também. Então, acho importante os nossos ouvintes saberem que existem, né, cursos para cuidadores de idosos, né, caso não seja o caso desse idoso estar numa ILPI, e, enfim, deixar esse toque aí para os nossos ouvintes e querer saber de você agora, já nessa reta um pouco final da nossa conversa, né, que tem sempre um momento do podcast que vocês escolhem uma imagem, e você, André, escolheu uma belíssima imagem aqui, que os nossos ouvintes vão ter acesso no nosso site, e eu queria que você falasse, quando você escolheu essa imagem, o que você pensou, por que você escolheu ela, quais foram as reflexões? Pois é, então, acho que tem tudo a ver com a minha escolha, né, pela nutrição há alguns anos atrás, sabe? Nós estamos passando por um momento muito delicado, né? A questão do aumento do número de pessoas que estão passando fome no mundo, né? Que estão passando fome no nosso país. Mas a gente não pode esquecer, né? De ver o alimento como uma assim, eu acho assim, o alimento é uma coisa tão, ele é tão, eu não tem nem conceito, né? O alimento é cor, né? O alimento é vida, o alimento, o grão, a cor, ele é leveza,
ele traz uma certa magia, ele é aquele que nos alimenta, né? Não só aquele que nos alimenta o corpo, mas eu vejo assim, se você se deparar com essa imagem, você vai ficar extasiado, né? Com a diversidade de cores que você tem nesses frutos, nessas folhas, né? Que estão aí na natureza, que nos provê sem necessariamente nos pedir nada em troca, né? Vamos falar assim, meio poético, porque eu tenho essa veia. Então, quando você fala no alimento que cura, eu falo no alimento que cura, eu falo no alimento que promove saúde, eu falo no alimento que é a base da existência, né? Eu não uso o suplemento, eu não uso as cápsulas, eu não uso os pós, eu não vejo apenas isso, eu vejo o alimento. Então, eu tenho muito paixão, sabe, por essas cores, por esse lúdico, por essa grandeza que a natureza nos oferece. Então, eu vejo isso. Isso tudo foi o que me chamou. A promoção de saúde através da alimentação é a coisa mais fantástica que existe, né? É fantástico, porque nós precisamos do alimento para que a gente possa viver. Ninguém vive sem oxigênio, sem água e sem alimento, né? E esses alimentos estão à disposição. E seria muito bom se a gente pudesse ter aí um equilíbrio, né? Da produção, do fornecimento, da distribuição desses alimentos para todos, né? Inclusive também para os idosos que provavelmente alguns estão passando por essas estão sendo acometidos, né, por esses problemas socioeconômicos que o nosso país e o mundo estão vivendo atualmente. Não necessariamente numa LPI, mas, como você falou, aqueles que estão em outras residências, porque são aqueles que são idosos que provêm, muitas vezes, o alimento para a sua própria casa. Tá? Então, é assim, é como se fossem pequenas bênçãos que eu vejo por aí, sabe? Então, eu valorizo muito uma folha de alface, um grão, né, uns grãos, um tomate. Você entra no hortifruti, eu acho que é encantador você apreciar ali o colorido daqueles alimentos. Então, é isso. É isso que passa para mim, sabe? Apaixonada, né, pela minha profissão, vocês já viram isso. Então, é isso, Luana. Luana, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que encerrar o nosso programa mais uma vez. Poxa vida, Anderson Teodoro, hoje foi bom demais. Andréia, que coisa linda ter você aqui com a gente. Parabéns ao CRN4 por esse projeto, parabéns por você estar à frente também, protegendo a nossa população, fortalecendo a ciência da nutrição. É bom demais saber disso e dividir isso com os nossos ouvintes. Queria mais uma vez te agradecer e saber da Bianca. Bianca, reforça pra gente aonde nossos ouvintes encontram mais episódios, por onde eles podem trocar com a gente com as redes sociais, para eles darem uma espiada no site. Diga lá, Bianca. Olá, pessoal. Aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, querida. Agora eu vou passar a bola para ele. Anderson Teodoro, vai com tudo. Obrigado, Luana. Andréia, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. Você trouxe um tema, acho que muito relevante, que a gente pode acompanhar dentro da área da ciência da nutrição, que tem crescido muito, né? Inclusive, as próprias produções científicas têm falado muito sobre isso. Então, eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais, para tudo que você quiser divulgar. O espaço é seu. Muito obrigado pela sua participação. Bom, eu estou muito satisfeita, muito feliz por estar aqui compartilhando, dividindo com vocês, com todos que estão ouvindo o podcast.
É muito legal essa iniciativa do podcast, viu? E é muito bom a gente desmistificar um pouco a questão do envelhecimento, da imagem do idoso. O idoso não é um bicho-papão, né? Envelhecer é uma questão de vida, né? Se a gente envelhece é porque a gente está vivendo, isso é muito gratificante. E a mensagem que eu deixo aqui eu acho que é essa, é de assistência, cuidado com os nossos mais velhos e que a nutrição esteja assim, sempre em conjunto com as outras áreas da saúde para poder fazer um trabalho bonito, né? Nas instituições ou fora delas, com os idosos. É isso, gente. Obrigada, viu? Obrigado, Andréia. Obrigado, Luana. Obrigado a você de casa que está nos acompanhando ou fora de casa também está nos ouvindo. Esse programa de hoje me fez refletir muito sobre o nosso espaço aqui do podcast. Alguém deve estar se perguntando, mas o que a instituição de longa permanência para idosos tem aqui no podcast? Eu acho que tem muitos paralelos interessantes. A ILPI ela surgiu como uma ferramenta para um problema real que existe, que é, de certa forma, esse envelhecimento da população. E quando a gente está aqui reunido discutindo isso, a gente sabe que existe ainda um problema muito grande na área da nutrição, que é justamente essa etapa de comunicação. Muitos não gostam da ferramenta da instituição de longa permanência, muitos também não gostam do podcast. Na verdade, é uma questão ainda muito dúvida, mas sem dúvida nenhuma o que a gente quer mais do que nunca, assim como essas instituições de longa permanência, é a longevidade. Seja a longevidade das pessoas, e aqui a gente vai lutar sempre pela essa longevidade da informação, nunca deixando um princípio que a Andréia colocou para a gente, que talvez seja o princípio mais importante, talvez, da minha pergunta, que é a questão da humanização. E a gente espera que você tenha se sentido aqui humanizado com o nosso podcast. Para quem não conhecia as instituições de longa permanência, conhecer um pouquinho melhor. Para quem não conhecia o podcast, tenho certeza que com esse programa conhecer um pouquinho melhor. Continue divulgando nosso trabalho, acompanhe a gente nas redes sociais, divulguem para todos aí esse programa de hoje, podcast Ciência da Nutrição.